Olá, boa tarde, boa segunda-feira, muito obrigado pela sua companhia com a gente aqui na telinha da TV Novo Tempo. A semana começa e por aqui a gente chega para trazer informações atualizadas para você e para sua família. Vamos aos destaques desta edição. Após a revogação do decreto que definia prioridades na travessia da Balsa no Rio Jacuí, em Cachoeira do Sul, a fila de veículos prioritários diminuiu em até 70%. Mesmo assim, usuários seguem reclamando do serviço. Quando a gente estava vendo, tinha um rapaz na nossa frente, não tinha prioridade não, ele estava nessa fila do outro lado, né? E de repente ele passou, a prioridade começou e ele foi para a prioridade. E entrou. E entrou. E ainda, a Polícia Civil apreende carregamento ilegal de canetas emagrecedoras em Cachoeira do Sul. 2 homens de 54 e 57 anos foram presos em flagrante. O GTXP de 2026 está com inscrições abertas e quer abrir portas e mentes para o futuro profissional da nova geração. Alunos de 13 a 18 anos das escolas públicas ou privadas possam ter a oportunidade de pensar no seu futuro de uma forma bem estratégica. Nutricionista Ellen Dávila fala dos perigos do consumo excessivo de sal. A gente tem algumas recomendações que não tem base na evidência científica, que é de tomar água com sal para melhorar a energia. E isso não faz sentido nenhum. E na entrevista do dia, Lena Caetano conversa com o professor português Paulo Marinho, doutor em Ciências da Educação pela Universidade do Porto, de Portugal, e referência internacional em avaliação educacional e gestão escolar. E você de casa, como sempre, pode fazer com a gente o Telejornal NT Sul, contando o que acontece onde você está, comentando as reportagens, e assim nós vamos fazendo aqui uma grande troca de informações, uma grande troca de ideias. Está na telinha já o número do WhatsApp para você participar com a gente. Pode mandar uma foto, um áudio, um vídeo, o seu texto e a gente põe na telinha. 51997697129. Nossas lives também já estão no ar e por meio delas você de casa também pode interagir aqui no NT Sul. facebook.com/TV Cachoeira e o nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul desta segunda-feira está no ar. E o NT Sul desta segunda-feira começa a falar de flores. Se aqui, onde nós vivemos, no Brasil, a gente está agora chegando no outono, não é? Época em que as folhas caem, não é? Do outro lado do mundo, a gente tem o contrário. O mundo está florindo. Os meteorologistas de Tóquio anunciaram o início oficial da temporada de flores de cerejeira, que marca o começo do Hanami, uma tradição japonesa de admirar as novas flores de sakura e celebrar a chegada da primavera. A primavera ainda não começou oficialmente no hemisfério norte, mas no Japão, as famosas cerejeiras já estão florescendo. Os meteorologistas de Tóquio anunciaram na quinta-feira o início da temporada de floração, que marca o começo do Hanami, tradição japonesa de admirar as novas flores e celebrar a chegada da nova estação com piqueniques com familiares e amigos. O espetáculo da floração impressiona japoneses e turistas todos os anos. É algo que ocorre todos os anos, mas com a situação atual no Irã e tudo mais, o mundo está em crise. E com a chegada da primavera, espero de verdade que a paz volte outra vez. Acho que faz parte da mentalidade japonesa, da cultura japonesa, que ama os bonsais, as flores bonitas, as coisas bonitas, o refinamento, de certa forma, das flores e das plantas em geral. Este ano, a temporada das flores de cerejeiras chegou 5 dias antes do normal. De acordo com os especialistas, o adiantamento é explicado pelas temperaturas mais quentes do que o habitual em Tóquio desde meados de fevereiro. Belas imagens. E como disse ali um dos entrevistados, né, com tanta coisa ruim no mundo,
Mais do que nunca, a gente precisa parar, admirar aquilo que é belo, né? O que traz leveza para o nosso coração, para a nossa mente também. Para quem está no Brasil, para quem está especialmente aqui no sul do Brasil, evidentemente nesta época nós não teremos flores aí, jardins tão floridos, mas mesmo no período do outono, certamente a gente tem também boas paisagens para admirar. E você, tem uma paisagem bacana aí? Ou quem sabe tem um jardim? Como é que está o jardim? Tudo em ordem? Conta pra gente, manda sua mensagem aí, daqui a pouquinho a gente põe as fotos também na telinha. O WhatsApp está à sua disposição, 51997697129, o número do WhatsApp para você interagir. Muito bem, minha gente, estamos na hora do almoço e segunda-feira, quinzenalmente, aqui no Telejornal NT Sul, tem o quadro Nutri de A a Z com Ellen Dávila. E o assunto de hoje é o consumo de sal. Momento adequado para essa hora do almoço. Como é que tá a comida aí? Você que está almoçando, tá com tempero adequado? Tá no ponto aí, nem muito nem pouco, o uso do sal? Pois é. Na maioria das vezes a gente faz um uso excessivo, aquele consumo maior, não é, do que a gente de fato deveria ingerir. Isso pode ser problemático. Mas a Ellen Dávila está chegando com dicas importantes para a gente poder ter um alimento que seja saboroso, mas com sal na medida certa. A primeira coisa que as pessoas precisam saber em relação ao sal é, seja ele marinho, rosa, o sal tradicional, todos eles são compostos por cloreto de sódio. A composição é exatamente a mesma coisa. Então, primeira informação importantíssima, todos vão fazer a mesma coisa e inclusive ter a mesma composição de sódio. Então, cerca de 1 grama de sal vai ter aproximadamente 400 miligramas de sódio, e isso a gente consegue ver em todos os tipos de sal. Muito se fala que tanto o sal rosa quanto o sal marinho teriam mais minerais, como mais magnésio, mais potássio, mas essa quantidade é muito pequena e não seria inteligente a gente consumir uma grande quantidade de sal para buscar esses nutrientes, sendo que teríamos magnésio e potássio em outros alimentos, então isso não se justifica. Quanto à recomendação, o sal mais recomendado para ser utilizado pela população geral é o sal iodado, o sal tradicional. Isso porque no Brasil existe uma lei que obriga a esse sal ser adicionado de iodo, porque a gente tem uma grande deficiência de iodo no solo do Brasil. E isso acaba prejudicando a nossa tireoide. Então, a recomendação principal é usar o sal de cozinha tradicional, mas em pequenas quantidades. Falando em quantidades, a Organização Mundial da Saúde recomenda um consumo de sal de até 5 gramas ao dia, o que equivale a até 2 gramas ao dia de sódio. O problema é que esse consumo acaba sendo o dobro ou o triplo, não só apenas pelo sal de cozinha, o sal do saleiro, mas porque muitos alimentos ultraprocessados, alimentos industrializados, possuem muito sódio em sua composição. E isso pode ser até confundido porque em alguns alimentos, inclusive com sabor mais doce, possuem uma grande quantidade de sódio, e quando vamos avaliar o consumo de sódio de uma pessoa durante o dia, esse consumo passa muito dos 2 gramas de sódio. Então, algumas recomendações para a gente ter cuidado quanto ao uso do sal, quanto à quantidade de sódio. Primeira coisa, lembrando que dentro do sal contém o sódio, tá? Então, a gente tem ali aquelas 5 gramas ao dia de sal, né? 2 gramas ao dia de sódio como recomendação. Como que a gente reduz isso, Ellen? Reduzindo os alimentos ultraprocessados, tá? Principal recomendação. Reduzindo também a quantidade de sal adicionada no alimento. E uma dica bem legal que eu vou deixar para vocês é que a gente pode fazer um sal de ervas em casa. O que é esse sal de ervas? Você vai pegar no liquidificador e vai colocar salsinha, orégano, alecrim, pimenta, pode colocar vários temperos conforme o teu gosto e põe bem pouquinho sal. Põe isso num potinho, porque aí a gente vai usar menos sal para fazer a comida e isso vai reduzir o consumo de sódio do dia. Outra dica bem importante é,
Cuidado com o que você pesquisa aqui na internet. A gente tem algumas recomendações que não tem base na evidência científica, que é de tomar água com sal para melhorar a energia. E isso não faz sentido nenhum. Então, usando o sal de ervas, reduzindo os alimentos industrializados, reduzindo o sal adicionado na nossa alimentação, a gente consegue reduzir o consumo de sódio e ter uma saúde melhorada. E por fim, lembre-se sempre que o problema não é o tipo de sal, mas a quantidade de sal que você está usando no seu dia a dia. E agora a gente fala de organização. Ambientes bem organizados têm a tendência de deixar até mesmo a vida mais leve, né? Trazer aí mais bem-estar. Por isso, o programa Revista Novo Tempo, exibido aqui pela Rede Novo Tempo de Comunicação, pela TV Novo Tempo, está apresentando o quadro Organiza Aí. E depois de organizar a geladeira, o Organiza Aí está de volta, também aqui no NT Sul, inclusive. No episódio de hoje, a gente segue pela cozinha para mostrar como a organização da despensa pode facilitar em muito a rotina, evitar desperdícios e poupar tempo na hora de cozinhar. Sabe quando você faz as compras, mas não acha nada na hora de cozinhar? Ou então compra tudo de novo porque não sabe ao certo o que tem dentro da sua despensa? Pois é, hoje a gente vai aprender como organizar todas essas compras dentro do armário e otimizar o seu trabalho no dia a dia. Então, bora organizar com a gente! Hoje eu estou recebendo mais uma vez a Milena aqui, que é personal organizer, para me ajudar nessa tarefa de organizar as compras dentro do armário. Milena, cheguei do mercado, o que eu faço agora? Essa é a dúvida de todo mundo, né? Porque ainda está cheio de produtos dentro do armário e você trouxe mais produtos. Então você tem que ver se os produtos que estão dentro do armário, eles estão dentro da validade, se eles estão ok, porque em toda casa que eu vou eu encontro produtos vencidos. É muito comum as coisas estarem lá no fundo do armário e acaba sendo esquecido e você vai lá e compra mais alguma coisa daquele mesmo produto, sendo que já tem no armário. Então você vai olhar tudo que tem lá, está tudo dentro da validade. Se tiver tudo ok, legal. Aquele você mantém dentro do armário, só que você pode colocar esses produtos que estão fechados num outro lugar. Então, quando você mantém separado o aberto do fechado, você enxerga mais os alimentos. E é possível fazer isso no armário pequeno, porque o espaço que eu tenho aqui é minúsculo para guardar comida? É possível sim. Então a gente já vai começar aqui já separando, porque a gente tem sempre que separar os produtos por categorias. Depois de separar todos os itens, é hora de organizar o armário. Como o espaço é pequeno, a melhor estratégia é usar organizadores, mantendo os itens agrupados. Olha, às vezes as coisas não precisa colocar o organizador, mas os mantimentos mesmo para você poder enxergar. E quando o armário é bem estreito, tem como a gente aproveitar também a altura do armário? Tem sim. Tem esse aqui, esse aramado aqui, que ele faz... Porque às vezes tem um armário, né, que tem uma altura muito grande, né? Então, você pode aproveitar o espaço de baixo e coloca o organizador em cima. Então, você aproveita embaixo e aproveita em cima também. Essas dicas são maravilhosas. Agora, o que eu faço para colocar essas compras no armário e as metades, aonde é que elas ficam aqui, nesse meio? O ideal seria você colocar nos potes transparentes, né? Tudo que for aberto, você colocar nesses potes herméticos, transparentes, você enxerga. E você consegue colocar a validade dele também. Mesmo você não tendo uma etiquetadora, o que você vai fazer? Você vai pegar, por exemplo, isso aqui está aberto lá. Aí eu já virei no pote. O que você vai fazer? Você vai recortar a data de validade do alimento, você recorta e coloca um durex e coloca embaixo. Entendi. Então o segredo é o que está aberto, coloca em potes. Isso. E aí colocando nos potes eu consigo organizar da melhor forma dentro do armário. Consegue, porque daí você consegue empilhar os potes.
né? Às vezes tem os portas que você consegue empilhar e aproveitar a altura que você tem de uma prateleira na outra. Aí você vai colocando ali, empilhando, você consegue visualizar tudo. Então vamos colocar tudo isso aqui no armário? Vamos colocar em prática? Vamos sim. Gostei muito da sua organização, eu achei muito fantástica. Deu tudo no armário, a gente pensa que não vai dar, mas organizando tudo direitinho cabe tudo, né? Cabe, tá vendo? Você pensava só no aquele armário para colocar todos os mantimentos, ou os abertos e fechados. E a gente separar, você consegue enxergar e ver que cabe tudo dentro do seu armário. Essa organização foi fantástica e você pode aprender muito mais também no próximo episódio, onde nós vamos organizar juntas o armário da cozinha. E agora eu quero saber de você, qual a sua maior dificuldade na hora de arrumar as compras? Essa é a pergunta da interação de hoje e eu vou aguardar a sua resposta. Até mais! Muito bom, e semana que vem tem mais um episódio de Organiza Aí, aqui na telinha da TV Novo Tempo e no telejornal NT Sul. Gente, iniciou hoje o prazo para a entrega da Declaração do Imposto de Renda 2026. O programa foi disponibilizado para download, ainda na sexta-feira, no site da Receita e as transmissões de dados liberadas a partir de hoje. O prazo para a entrega das declarações se estende até o dia 29 de maio. Além do programa, a Receita disponibiliza o portal ECAC, que não exige a instalação de nenhum programa, e o Meu Imposto de Renda, encontrado no app do órgão. Quem não entregar dentro do prazo fixado está sujeito a uma multa mínima de R$ 165,74 e valor máximo correspondente a 20% do imposto sobre a renda. O governo federal vai antecipar o 13º salário dos beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social. A decisão foi publicada em uma edição extra do Diário Oficial da União. O benefício vai ser pago em 2 parcelas. A primeira será depositada junto aos benefícios do mês de abril, já a segunda será depositada em maio e corresponderá à diferença entre o valor total do 13º e a parcela antecipada. Tem direito ao pagamento do 13º salário segurados e dependentes da Previdência Social que, durante o ano de 2026, tenham recebido auxílio por incapacidade temporária, auxílio acidente, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio reclusão. Conforme o decreto, caso a previsão para o fim do benefício seja antes de 31 de dezembro de 2026, o beneficiário vai receber o valor proporcional do 13º salário. A estimativa do Ministério da Previdência é de que 78 milhões e 200 mil sejam, 78 milhões de reais e 200 mil sejam injetados na economia do país com essa antecipação. Desde o dia 16 de março, quando o prefeito de Cachoeira do Sul, Leandro Balardim, revogou o decreto municipal que determinava situações de prioridades para a travessia da balsa no Rio Jacuí, a situação mudou. A fila de prioritários reduziu em até 70%, mas as reclamações continuam. A semana começou relativamente tranquila na fila da balsa que faz a travessia do Rio Jacuí. A tradicional e extensa fila de veículos estava bem reduzida e tem sido assim desde a semana passada. Segundo o encarregado da empresa Losango, que monitora as filas aqui da balsa, desde o dia 16 de março, quando caiu o decreto municipal, a fila de prioridades reduziu em até 70%. Em compensação, a outra fila aumentou e muito. É que os veículos antes prioritários migraram para outra fila e agora precisam esperar para fazer a travessia, principalmente caminhões e veículos de empresas. O encarregado da Losango, empresa que monitora as filas, não quis gravar, mas informou que agora só tem prioridade veículos com gestantes, crianças até 2 anos, idosos, pessoas com deficiência, ônibus e veículos de empresas mediante comprovação de necessidade ou urgência.
Outro aspecto que mudou, segundo ele, é que nos últimos dias, em função do aumento da fila normal, a procura pela balsa, no geral, reduziu em cerca de 30%. Os condutores estão utilizando rotas alternativas. Enquanto estivemos no local, os poucos que aguardavam na fila de prioridade eram 60 a mais, pelo quesito idade. Qual é a sua condição de prioridade na fila da balsa? Idoso. Isso. Sim. Qual é o procedimento habitual que quando o senhor chegou aqui só entrou na fila ou tu teve que falar com alguém? Vem conferir, o fiscal vem conferir todas as vezes a minha credencial. O senhor passa frequentemente aqui? Sim, semanalmente, 2 a 3 vezes por semana. Eu entro pela idade, aí eles olham, mas igual eu tenho um cartão para estacionamento na rua de Cachoeira ou em outro lugar, como idoso, né? Então, É tranquilo. tranquilo. Dinamizou bastante. É? Não, por enquanto está correndo tudo bem, O graças a senhor Deus. está na prioridade por idade? Isso, por idade. Passa muito na fila aqui da balsa? Todos os dias, Todos os dias? de manhã e de tarde. Qual é o tempo médio de espera? Agora aqui no prioritário tá tranquilo, aqui tá passando quase direto. Depois que houve essa mudança aí melhorou bastante. Reduziu o tempo. Agora tá mais organizado. Eu achava meio ruim essa prioridade, né? Daí eu descobri que eu sou prioridade há 60 anos. Mas o pessoal fica lá atrás. Deve ser muito ruim o pessoal ficar aqui do lado e o pessoal passando na frente, né? Agora é a sua vez. Por idade. É prioridade agora. Já na fila ao lado dos não prioritários, a espera ainda é prolongada. Sempre há reclamações, principalmente de quem perdeu a condição de prioritário. Tirando o sono, demora bastante, né? Há quanto tempo tá na fila, amigo? Uma meia hora já. Tu passa frequentemente por aqui? Não, de vez em quando só. Mas antes tu passava na preferencial por ser caminhão? Sim, Agora tá na normal, demora bem mais. demora bem mais. Às vezes dá 3 horas, tá falando que dá às vezes. Quanto tempo tá na fila hoje? Acho que faz uma meia hora, mais ou menos. Antes tu passava na prioridade? Às vezes sim, quando tava fazendo serviço na ponte, sim. Aí quando a gente tá fazendo serviço particular, a gente passa na fila normal. Agora todo mundo na mesma fila? Todo mundo na mesma fila. Demora mais. Demora muito mais, até agora não andou nada ainda. Tá demorando. Passa frequentemente por aqui? Não. É quando eu venho. Uma vez no mês a gente vem a Cachoeira, eu moro em Porto Alegre. Mas é sempre essa tranqueira, hein? Tá meio complicado, mas tem que esperar, não adianta. A gente tem que esperar, não adianta, né? Infelizmente, isso é Vamos Brasil. rezar que saia ligeira a ponte aí, vai melhorar. Passa muito por aqui? Passo todo dia, sexta e segunda. E durante a semana, às vezes, eu trazer minha mãe. Quando eu trago ela, eu tenho a preferencial. Hoje eu não posso usar porque eu não tenho... Ela não está comigo, né? Eu não vou pegar a vaga de outro. Sim. Mas é complicado aqui. Pois é, temos ainda mais um tempo, não é, para a travessia de balsa em Cachoeira do Sul, no Rio Jacuí, enquanto as obras acontecem na Ponte do Fandango, não é? A informação que a gente tem da semana passada é que provavelmente a ponte vai ser entregue antes da hora, em menos tempo, não é, do que aquilo que inicialmente estava sendo previsto, que seria um período ali de 6 meses, muito provavelmente vai ficar num total de 5 meses, e a gente segue torcendo por isso, que todo mundo aí possa ter a compreensão necessária nesse momento aí em que, quando alguém precisa sair de Cachoeira do Sul ou fazer acesso ao município, à zona urbana, à cidade, não é? Vindo pela BR-153, infelizmente vai ter aí esse tempo de espera, então todo mundo cumprindo o seu papel. Se é prioridade, que tome a fila da prioridade, se não é, tendo aí o respeito necessário para aguardar um pouquinho mais na fila, para que a gente possa atravessar bem esse período, né? Vamos ver recadinhos aqui da nossa audiência? Vamos ao primeiro bloco de interatividade, o WhatsApp à sua disposição, na telinha 51997697129, recadinhos chegando também por meio das nossas lives. Vamos para a tela. Participação da Marlene Moraes. Olha aí, ó, a gente falou sobre as cerejeiras no Japão. A Marlene tem flor para mostrar aqui também. Minha árvore florida, aqui em Pertilhe. Assistimos sempre o jornal. Coisa linda, Marlene. Obrigado pela tua participação. E eu que não entendo nada de flor, se dependesse disso para viver, passaria fome com certeza. Perguntei para uma inteligência artificial, que flor é essa? Diz aqui uma das inteligências que seria crista de galo. Não sei se está certo. Então, Marlene, depois tu me corrija aí se eu estiver equivocado ou confirma se a informação está certa, tá bem? Bonita aí a flor. Grande abraço para ti. Obrigado por compartilhar com a gente, tá bem? Quem mais? Temos aqui mais recados. A Denise está participando hoje. O parabéns vai para os meus pais, Eni e Laurence, que completam 52 anos de casados. Que Papai do Céu siga abençoando vocês,
cada vez mais, com bastante saúde. Amamos vocês, é a mensagem da Denise. Parabéns para o casal. Data super expressiva, super importante, não é? Que Deus abençoe vocês aí ricamente. Parabéns! Mais um recadinho, o Valmir Barbosa está participando, minha esposa Janiele e eu estamos completando 20 anos de casamento, que venham muitos e muitos anos pela frente. Só tenho a agradecer por ter você ao meu lado e pela família que construímos com nossas lindas filhas, Riana e Zila Yasmin. Uma ótima semana, uma semana abençoada para todos nós. Obrigado, Valmir, parabéns aí para ti e para a esposa. Tudo de bom, parabéns por essa data também tão linda, tão especial. Daqui a pouquinho mais recadinhos da audiência, você de casa pode continuar interagindo, contando a sua informação, mandando o seu recado, espaço sempre à sua disposição aqui no NT Sul. E a seguir você vai ver, Polícia Civil apreende carregamento ilegal de canetas emagrecedoras em Cachoeira do Sul. 2 homens de 54 e 57 anos foram presos em flagrante. O GTXP de 2026 está com inscrições abertas e quer abrir portas e mentes para o futuro profissional da nova geração. Alunos de 13 a 18 anos das escolas públicas ou privadas possam ter a oportunidade de pensar no seu futuro de uma forma bem estratégica. E na entrevista do dia, Lena Caetano conversa com o professor português Paulo Marinho, doutor em Ciências da Educação pela Universidade do Porto, de Portugal, e referência internacional em avaliação educacional e gestão escolar. O intervalo é rápido, continue com a gente aqui na telinha da TV Novo Tempo. NT Sul já de volta ao vivo aqui na telinha da TV Novo Tempo. Boa tarde para você, boa segunda-feira, bom começo de semana. E a gente sempre volta do intervalo falando um pouquinho sobre condições meteorológicas. E a gente vai de imediato ver imagens do centro de Cachoeira do Sul, onde nós temos nesse momento uma densa cobertura de nuvens. Dá para a gente perceber aí que tem chuva no radar. Aliás, por falar em chuva, hoje de manhã já choveu muito na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Para você de casa ter uma ideia, região de Itaqui, 68 milímetros, 56 milímetros em Alegrete, Uruguaiana em torno de 50 milímetros, então já muita chuva no oeste do Rio Grande do Sul. E o que a meteorologia aponta, que essa frente fria que está ingressando pelo oeste, na medida em que ela se desloca para o leste do Rio Grande do Sul, em direção ao oceano, digamos assim, a região metropolitana de Porto Alegre, a tendência é que a gente tenha temporais, porque ela vai encontrar pelo caminho um ar mais quente. Tanto que agora na previsão do tempo a gente já vai perceber esse destaque. Mais a oeste, temperaturas bem mais baixas e ainda a leste do Rio Grande do Sul, temperaturas mais elevadas. Confira detalhes agora na previsão. Segunda-feira em Cachoeira do Sul, o céu é encoberto e tem previsão de chuva no decorrer do dia. Tem risco de temporal. Temperatura mínima 22 graus e máxima 26. Terça-feira o sol pode aparecer, mas Cachoeira fica numa área de transição em que ainda podem ocorrer pancadas de chuva. Mínima 18 graus e máxima 25. Quarta-feira sol entre nuvens e novamente deve ter uma chuva mais volumosa. Mínima 19 graus e máxima 24. Veja a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. O estado gaúcho tem hoje o terceiro dia seguido com temporais. Segundo a Metsul, a instabilidade não apenas prossegue, como se intensifica por causa de uma área de baixa pressão e de uma frente fria. Os sistemas trazem chuva forte e temporais já a partir da manhã em pontos do oeste e do sul gaúcho, sobretudo perto da fronteira com o Uruguai. No decorrer do dia, a instabilidade avança e atinge, especialmente da tarde para a noite, todas as regiões, com chuva isoladamente forte e com risco de tempestades com vendavais. Vamos ver as temperaturas máximas. Em Porto Alegre, máxima de 32 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 23. Na região norte, em Passo Fundo, 30 graus. Em Santa Maria, na região central, 28. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte, máxima de 27 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, máxima de 26 graus. A Polícia Civil apreendeu na tarde de sexta-feira um carregamento ilegal de tirzepatida em Cachoeira do Sul.
A ação foi realizada por agentes da Delegacia de Polícia do município, em conjunto com a Delegacia de Proteção a Grupos Vulneráveis. Após monitoramento, um caminhão-baú vindo de São Paulo foi abordado no posto Papagaio, na BR-290, no momento em que o motorista entregava um pacote suspeito. No veículo, os policiais encontraram grande quantidade do medicamento, conhecido como caneta emagrecedora, sem registro na Anvisa e com origem na Índia e no Paraguai. 2 homens de 54 e 57 anos foram presos em flagrante. Eles foram encaminhados à UPA para exames e, após os procedimentos legais, levados ao presídio estadual, onde permanecem à disposição da Justiça. Nós vamos a mais um bloco de interatividade, espaço que a gente abre para você de casa se expressar, contar a sua informação na telinha, o número do WhatsApp, para onde você pode mandar aí o seu texto, o seu áudio, o seu vídeo, e a gente vai para a tela para ver quem fala com a gente. A Ângela Freitas está participando e a gente, mais uma vez, hoje tem muitas mensagens aqui sobre Corsã, né? Corsã Aegea, que é a prestadora do serviço de abastecimento de água e também a captação de esgoto aqui de Cachoeira do Sul, tratamento, né? O que houve com a Corsã? Eles vão resolver o problema em 40 dias? Já estamos quase no final do mês de abril e a conta de março ainda não chegou, conta aqui a Ângela. Além disso, o valor da taxa de esgoto é exorbitante. Obrigado, Ângela, pela tua participação. Espaço aberto aqui para a Corsã também eventualmente se manifestar, se assim desejar, porque a gente tem muitas mensagens tratando deste assunto. A próxima mensagem trata do mesmo tema, é o Everaldo Figueiredo. Ele diz o seguinte: eu acho um absurdo a Corsã cobrar taxa de esgoto na conta. Aqui onde eu moro, algumas casas precisam cavar quase 2 metros de profundidade e 10 metros de comprimento para instalar os canos de esgoto. Eles estão cobrando até mesmo das casas que tiveram abastecimento de água cortado. E aí aqui um exemplo da conta de água, R$ 1.278,21. Então um valor que é realmente altíssimo. E para boa parte das famílias, quando recebe uma conta neste valor, é um super impacto, né? Como é que faz para fazer o pagamento? Everaldo, obrigado pela tua participação. A gente vai atrás de respostas, destacando, né? Semana passada, ou retrasada ainda, já não recordo direito, a gente teve audiência pública na Câmara de Vereadores, houve ali alguns compromissos feitos por parte da Corsã com a população e a gente precisa agora de respostas também para esses casos. Obrigado, Everaldo, pela tua participação. Quem mais? Matias Santos também está participando. Olha como está a estrada do Piquiri, no posto Shell. Faz quase um ano que está assim. Então é uma estrada que é um dos locais, um dos acessos para o interior. E tem aí esse valetão, ou seja, não tem como ninguém passar. Obrigado, Matias, pela tua participação. Semana passada também assumi o compromisso aqui da gente abordar o assunto do Piquiri. Tem ali algumas valetas que precisam ser sempre desobstruídas, um sistema de drenagem que, quando essa drenagem não acontece a contento, as casas terminam sendo invadidas por água quando a gente tem chuva muito forte. Então a gente também vai buscar informações e esclarecimentos aí para a população do Piquiri Posto Shell. Obrigado, Matias, pela tua participação com a gente. Daqui a pouquinho, mais recados da nossa audiência. Um treinamento direcionado ao público TEAM para o desenvolvimento de habilidades e competências que permitam tanto o ingresso no mercado tradicional de trabalho, com formações que já integram o rol de profissões, como para aqueles que estão iniciando um caminho para profissões que sequer existem ainda. O GTXP de 2026 já está com inscrições abertas e quer abrir portas e mentes para o futuro profissional da nova geração. A oportunidade, então, da formação do profissional do futuro, Daniel. A gente traz aqui os detalhes dessa experiência do GTXP, turma 1 de 2026. Do meu lado está a Grace Tomazetti, que toda a audiência já conhece, ela que é parceira do NT Sul, nossa comentarista, especialista em gestão de pessoas e negócios, que vai trazer os detalhes deste curso, né, que a gente fala, um workshop de formação direcionada para o público TEAM, né, Grace? Mais uma edição, então, do GT
Experience, né, que traz essa possibilidade aí para a gurizada determinar o que pode ser feito a partir de um pensamento de carreira, de construção de habilidades, seja para empreender, seja para construir o seu negócio, seja para seguir aí formando, então, a mão de obra para empresas de grande, pequeno e médio porte. Boa tarde. Tudo bom, Thelma? É isso mesmo. A gente tem o GTXP como um movimento jovem para a cidade de Cachoeira do Sul, para que os nossos alunos de 13 a 18 anos das escolas públicas ou privadas possam ter a oportunidade de pensar no seu futuro de uma forma bem estratégica. Muitos desses jovens, muitas vezes, têm sonhos, têm ideias, já vendem um doce, já vendem um slime, já vende crochê. Eles têm uma pegada de um desejo de ter essa autonomia financeira. Só que falta, às vezes, estrutura. E os pais, muitas vezes, ficam muito preocupados com essa carreira que não parece ser tão tradicional, tão linear, que foi da época deles, né? Das outras gerações, geração Baby Boomer e X. Então, a gente tem hoje o nosso aluno, que é geração final Y, início da alfa, né, que são gerações novas aí no mercado de trabalho, alguns deles talvez até futuros jovens aprendizes, futuros estagiários, alguns não, porque a gente inicia aí a partir do 9º ano até o 3º ano do ensino médio, e eles têm muita vontade, muito desejo de aprender sobre o seu perfil profissional, entender um pouco mais sobre marketing, também sobre marcas, como eu faço para criar uma marca, como é que eu registro uma marca, o posicionamento dessa marca. Então, o GTXP ele tem 3 temporadas, que a gente chama de seasons. Então, na primeira temporada, a gente trabalha o perfil profissional desse aluno, onde ele vai entender quais são as características que ele possui, os potenciais que ele possui, para calibrar isso no futuro. Num segundo momento, a gente brinca com eles de fazer uma sociedade, então tem o match dos sócios. Eles entendem que para ele ter uma sociedade no futuro, ele tem que encontrar um parceiro ou uma parceira que tenha habilidades complementares, justamente para que depois eles não batam cabeça no futuro tentando fazer de uma mesma forma. Então, olhares diferentes, pensamentos diferentes. E no terceiro módulo, a gente tem o projeto, que eles trabalham numa ideia hipotética de negócio e fazem uma apresentação de um pitch, que são 3 minutinhos, mais ou menos, para uma banca que não é julgadora, ela é uma banca orientadora, que questiona, que sugere questões. Geralmente a gente faz esse momento pais e filhos e mais alguns convidados. O ano passado a gente fez também com a parceria do Terreno aqui da nossa cidade. E é um momento que a gente vê eles aflorarem várias habilidades, como a comunicação, a desinibição, a oratória, a coragem de, né, enfrentar um palco com tantas pessoas e dessa forma, após a gente faz a certificação e eles saem muito mais sabidos, né, do que eles entram, e a gente tem feedbacks dos pais que dizem o quanto melhorou a questão do relacionamento em casa, as conversas ficaram mais produtivas, ficaram muito mais férteis nesse sentido, e também nós temos pais preocupados com sucessão empresarial. E isso também pode ser uma porta para eles conseguirem enxergar se o negócio da família é um bom negócio para eles tocarem ou se esse negócio não faz muito sentido para eles. E também a gente trabalha até com as carreiras tradicionais e as não tradicionais. Perfeito. Inscrições abertas até quando? Nós temos até o dia 30 de março, essa primeira turma, as inscrições estão abertas. Nós temos um link também do Hotmart, que é tudo feito por lá, de uma forma muito segura também. E os pais que tiverem interesse também podem nos contatar através do @GTXP, que nós temos no Instagram, e as demais plataformas assim, que possam entrar em contato conosco, estamos à disposição. Tá feito o convite, então. Agradeço a Grace Tomazetti pelas informações. A informação de contato está aqui na base da sua tela. GTXP, então, com as inscrições abertas, público de 13 a 18 anos, com uma oportunidade, então, de formação, de ampliação aí do seu repertório e da sua capacitação para entrar no mercado de trabalho formal ou informal, desenvolver as suas habilidades e começar aí a pensar na tua carreira e pensar no futuro. É isso, e é importante começar a pensar já, né? Quem não começou ainda a pensar, a planejar o seu futuro, a sua carreira, nesse nosso mundo de tanta transformação, isso é muito necessário, né? E esse incentivo dos pais, especialmente, faz muita diferença.
Bom, vamos ver aqui alguns recadinhos que estão chegando dos nossos telespectadores. Fico sempre muito feliz de ter essa parceria aqui com quem nos acompanha na hora do almoço e, ao mesmo tempo, vai enviando suas informações, as suas impressões sobre os conteúdos que estão no ar, sobre aquilo que acontece em nossa sociedade. E isso nos permite ir atualizando sempre e ter uma consciência daquilo que acontece à nossa volta. A Nathalie Weber está participando aqui também mencionando essa questão da Corsã, dificuldades com pagamento, contas com informações por vezes estranhas. E ela diz aqui, não recebi a conta de março da Corsã e nem sei quando foi feita a leitura. Tive que pedir segunda via no site. Não dá para ficar esperando, infelizmente. Obrigado, Nathalie, pela tua participação. Essa é a dica, não ficar esperando. Se ficou na dúvida ali com alguma informação, procure a agência, o escritório local da Corsã, ou então as informações que eventualmente podem ser esclarecidas também por meio do site, que é justamente para resolver a coisa e não ficar eventualmente com uma conta super alta para pagar, se for o caso, né, sem uma solução. Joana Machado e Daniel Orquiz também estão participando por aqui, mandando boa tarde. Obrigado, Joana. Abraço para ti também, Daniel. Martinha Pedroso, Fátima Nascimento. Meu abraço a todos vocês. Obrigado pela companhia com a gente. Quem mais? Tem aqui a Luciane Moraes, está nos acompanhando. Obrigado, Luciane. A Lucimere Beck, Simone Lange, Nazareno Azevedo, Claudiano Santos. Os amigos também aqui no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Aliás, se você de casa ainda não está inscrito em nosso canal do YouTube, inscreva-se para acompanhar diariamente as nossas produções, os conteúdos que a nossa equipe produz. Conteúdo sempre de muita qualidade, playlists de assuntos os mais diversos possíveis, né, para servir a nossa comunidade por meio da informação. youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Vamos para a telinha? Tem recados também do nosso WhatsApp. Muito obrigado a você que interage com a gente aqui. A Suelen Gomes. Precisamos de limpeza de uma pracinha para nossas crianças do bairro Funcap. Olha a situação da praça aí no bairro Funcap, né? O mato tomou conta, os brinquedos estão no meio da sujeira, então não tem nenhuma condição de esse espaço ser utilizado por pais, por cuidadores, né? De levar uma criança para brincar nesse matagal que está aí. Então é importante que a prefeitura faça a manutenção, faça a limpeza. Semana passada, ou retrasado também, teve inclusive uma proposta de que pudesse haver um projeto de lei na Câmara de Vereadores para conveniar associações de bairro com o município para fazer essa limpeza, não é? O jeito que vai ser dado, não sei, mas é importante que um jeito tem que ser dado justamente para que os espaços públicos não fiquem aí nessa sujeira, né? Nessa condição que a gente está vendo aqui na tela. Muito obrigado, Suelen, pela tua participação. A Márcia também está participando e ela está mencionando essa questão da Corsã. Ela diz aqui o seguinte, pagava R$ 70 de água por mês, agora estamos pagando 110. Não sei o que está acontecendo, eu acho que a taxa da Corsã está muito alta, diz aqui a Márcia. Obrigado, Márcia, pela tua participação. Imagina, então é uma diferença realmente considerável aí, né? Para quem pagava mensalmente R$ 70. E aí, sem muita informação da noite para o dia, a conta chega a 110. Tem que verificar, inclusive, o que está acontecendo, né, Márcia? Obrigado pela tua participação. Mais um recadinho ainda neste bloco, a Luciane está participando. Quero informações sobre a dita prioridade das filas na balsa. Nas sextas, a espera chega a 4 horas para o retorno à cachoeira. Para quem reside aqui e trabalha do outro lado, está impossível essa espera. Ir às 4 para conseguir atravessar e chegar antes das 8 no trabalho e chegar às 17h30 de volta na balsa. E só atravessar às 20 ou 22 horas. São, em média, 6 horas por dia na fila. Pois é, infelizmente essa é a realidade, né, Luciane? Obrigado pela tua participação. Como a gente até trouxe agora há pouco reportagem de Lena Caetano, então mudou aquelas prioridades, inclusive para empresas que a gente tinha por meio de decreto municipal. Esse decreto caiu, não está mais em vigor, então só as prioridades mesmo que são previstas na nossa Constituição em lei federal, tá bem? Se você perdeu esse conteúdo, daqui a pouquinho ele vai estar disponível em todos os nossos canais, assunto que é muito relevante. Vamos falar agora um pouquinho sobre educação. Já está em Cachoeira do Sul, vindo de Portugal, o doutor em Ciências da Educação, Paulo Marinho. Ele é referência internacional em avaliação educacional e gestão escolar
E começa por aqui uma jornada de atividades acadêmicas resultante de parceria entre Secretaria Municipal de Educação, o FSM e Instituto Federal Farroupilha. A Helena Caetano conversou com ele. É isso, Daniel. O professor Paulo Marinho está em Cachoeira do Sul para uma missão, digamos assim, a partir de iniciativa da Universidade Federal de Santa Maria e do Instituto Federal Farroupilha. Em Cachoeira do Sul tem amanhã um evento muito especial, que é o Encontro Internacional de Gestão Educacional e Escolar. E a gente conversa um pouquinho com ele a partir de agora, até porque ele não vem pela primeira vez ao Brasil, ele já é quase que brasileiro, né, professor? Esteve um tempo em Maceió, realizando um trabalho de avaliação de redes de ensino, e eu gostaria de saber que o senhor fizesse um retrospecto, resumidamente, para a gente, dessa experiência, desse contato inicial e dessa vivência aqui no Brasil. Muito boa tarde. Boa tarde a todos e muito obrigado pela recepção, que está a ser extraordinária. De facto, eu acho que é sempre e dizem mesmo, não é, os amigos ou quem já tem trabalhado por cá, que um Brasil é sempre uma segunda casa para mim, não é? De facto, já de 2007, 2008 comecei a ter trabalhos, principalmente no Nordeste, nas Universidades Federais, e mais propriamente 2014 final de 2019 vivi no Brasil, no vosso país, em que me apropriei, de facto, até deste sotaque mais doce, não é? Estive como professor visitante na Universidade Federal de Alagoas e em trabalhos com a UFRJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, da Bahia, de Pernambuco e por aí. E, entretanto, vamos fazer outras redes. E tive 5 anos como professor visitante em que fui desenvolvendo alguns trabalhos de várias áreas na educação. Um deles, propriamente, tem a ver com, de facto, com a autoavaliação de escolas, com este mecanismo dado às autonomias das escolas de transformação a partir de um processo de autoavaliação, em que foi um projeto construído piloto na rede municipal de ensino em Maceió, financiado e apoiado tanto pela Prefeitura e a Secretaria da Educação, é lógico, e pelo PNUD, não é? O Unesco, juntamente com o PNUD, em qual fui o coordenador desse projeto, e que foi um projeto piloto construído por escolas, e que se tornou depois nesta política de instituir as escolas com mecanismos de autoavaliação, de apoio à gestão e da melhoria das escolas, e que teve aqui uns efeitos muito interessantes. Professor, de que maneira ou qual o caminho para as escolas se autoavaliarem sem correr o risco de perder incentivos, de sofrer represália, enfim, eu não sei. Existe esse risco, esse temor, ou o caminho é outro? Eu diria que o caminho é outro, porque, de facto, a autoavaliação da escola vai lhe dar uma certa autonomia que garanta a sua voz em, de facto, de apontar tanto os seus caminhos internos de melhoria, mas também, de facto, por exemplo, chegar à Secretaria e dizer e apontar o que ainda não está conseguido, que a própria Secretaria também obriga. De facto, também a própria Secretaria ou a Prefeitura, vamos dizer assim, entrar também no processo de autoavaliação de si mesma. Isso é interessante, porque é uma rede que se constrói a partir de um mecanismo de autoavaliação escolar das escolas. Elas também vão provocar que outras entidades, outras organizações também se autoavaliam seriamente e de compromisso com a melhoria da qualidade da educação. Por isso eu acho que não há este risco, pelo contrário, eu acho que é potenciar o próprio território, o contexto daquela comunidade educativa e escolar, a ter uma voz presente nos seus processos de melhoria e deixar de ser esta melhoria imposta, não é? Que vem de top-down, que vem de cima para baixo, mas sim que é uma melhoria que é desejada e é construída a partir do contexto que vive os seus problemas, as suas problemáticas e o seu dia-a-dia e que, mais que ninguém, sabe muitas vezes traçar os caminhos e os projetos. Tecnologia e ensino, professor. Lá em Portugal, como é que funciona isso, essa concorrência, e como é que o senhor vê a situação aqui no Brasil? O papel do professor, como é que fica, a dificuldade que ele enfrenta, porque para capturar a atenção do aluno, para continuar despertando o interesse do aluno?
Não sei como está no Brasil sobre esse assunto. Neste momento em Portugal é mesmo lei, foi lei que os alunos não podem ter o celular, como vocês dizem cá, o telemóvel em Portugal em sala de aula. E que, claro, que as escolas que tiveram que fazer é organizar nos seus recreios, desde termos outros técnicos nas escolas, como animadores socioculturais, mediadores culturais e linguísticos, que ajudam a fazer outras atividades que potenciem também esta socialização dos jovens e das crianças. Não é? Também não é tirar o celular e depois deixar nos recreios sem outras atividades que os possam também levar a esta construção e desenvolvimento do convívio entre eles. Isto está a ser feito a nível das tecnologias em sala de aula. Como investigador ou pesquisador da educação, eu costumo dizer isto tem que ter sempre o peso e a medida, não é? O QB, quanto basta. E isto também tem a ver, como eu falei há pouco, da avaliação. O importante é a intencionalidade que eu utilizo a tecnologia, mesmo como professor. Que não seja um modismo, não é? Que agora todo professor tem que, de facto, integrar todas as aulas, meios tecnológicos ou instrumentos tecnológicos para dar as suas aulas, mas tem que ter sensibilidade pedagógica de que, quando eu utilizo um mecanismo, uma ferramenta tecnológica, eu tenho que pensar em que ela vai ajudar melhor neste processo de ensino-aprendizagem. O que é que ela vai trazer, de facto, para uma aprendizagem mais significativa? Para os professores tem sido um desafio adicional nos últimos tempos, né, em função dessa concorrência, digamos assim, com as novas tecnologias. Mesmo que os alunos não tenham celular em sala de aula, está diferente a cabeça deles, né, a maneira deles perceberem as coisas, de capturarem os conteúdos e tudo mais. Desafios adicionais para os educadores. São desafios que eu diria para educadores, professores e a todos os níveis de ensino. Isto está acontecendo na própria academia no ensino superior. São outras realidades e que temos que enfrentar. Eu acho que as sociedades já evoluíram, a nossa história da humanidade demonstra isso, de facto, que temos momentos que nos confrontam e que nos trazem estes momentos, e aí eu acho que é a partir daí que a ciência, que também ajuda a ciência a evoluir, e que a ciência deverá também nestas áreas estudar muito para nos dar algumas luzes, algumas pistas sobre o que é que poderá, de facto, para entendermos, em primeiro lugar, este problema, ou esta complexidade, não diria que era problema, é uma complexidade nova das tecnologias que têm evoluído de um momento para o outro, não é? Que é, em 24 horas, mudam-se os sentidos. E se me pergunta, tenho respostas prontas? Não tenho, porque de facto são realidades novas, mas estamos todos num mar, vamos assim dizer, de novas turbulências, em que nós todos temos que olhar para elas e pesquisar. Eu diria que é pesquisar e a ciência sempre demonstrou que nos traz luzes. É isso que é a esperança da ciência, seja em qualquer área do conhecimento. A humanidade, temos que acreditar de facto que é pela pesquisa que podemos encontrar algumas luzes e sem entrar em processos de ansiedade, perceber que é mais, no fundo, é uma grande revolução da humanidade, é uma grande revolução que vamos ter e que estamos a ter, e que temos de estar aqui com braços abertos e a olhar para o problema, para tentar compreender o problema, não é? Para depois atuarmos. A gente abordou vários aspectos com relação à educação e tudo mais, mas sempre tem aqueles que são mais as principais dificuldades e sempre surgem novas, né? Hoje, o que o senhor destacaria de principal desafio a ser enfrentado agora, neste momento? Um delas é que já falou, e vou dizer que de facto que é as novas tecnologias, esta nova revolução industrial que está posta, é um grande desafio. E um outro desafio que eu acho que é antigo no mundo e nos países mais do que outros, que é continuarmos na luta pela inclusão de todos. Nós vivemos muito sombrios ultimamente na humanidade e também no mundo, não é? De exclusão, de levantamentos dos nossos preconceitos e preconceitos com as pessoas, com as crianças, porque a cor é diferente, porque a língua é diferente, porque se imigra, porque se pensa diferente. E eu acho que esta inclusão de todos e o respeito de todos é um grande desafio que ainda vivemos no século XXI. E referenciando muitos autores no final do século XX, diriam que o maior desafio, e voltando para a escola, que ela ia ter no século XXI, não seria o desafio do acesso
à educação, porque os países têm uma agenda global e até pressionada pelas agências internacionais a dar este acesso a todos, mas que o maior desafio seria o acesso a que todos possam estar na escola com sucesso escolar e que todos se possam sentir integrados e incluídos na sociedade. E é um grande desafio que nós parece que estes autores, estes pesquisadores, parece que adivinhavam que estamos a viver hoje no mundo, não é? De extremismos e, no fundo, de falta de respeito pela diferença do outro. Muito obrigado, Alena Caetano, também o professor Paulo Marinho, por esses esclarecimentos, essas reflexões tão relevantes. O NT Sul desta segunda-feira fica por aqui. Outras informações em nossas redes sociais. A gente volta amanhã, ao meio-dia. Fique com a Novo Tempo, o canal da Esperança. Até amanhã. Tchau.